Secretário Especial de Fazenda, Valderi Rodrigues Júnior. Há uma divergência na estimativa feita pelo Congresso e na estimativa feita pelo Executivo sobre o impacto fiscal das medidas de ajuda aos estados e municípios. Por que essa divergência? O problema aconteceu no momento em que buscou-se separar o que é conjuntural do que é estrutural, sem levar em conta, sendo mais específico, um avanço na questão estrutural à medida que a situação conjuntural trazida pelo coronavírus ia sendo proposta. Ou, em outras palavras, nós queremos a aprovação do conjunto completo de medidas, muito próximo ao que o PLP 149 trazia na sua origem. Não é possível que nós tenhamos a aprovação somente da parte de transferência de recursos ou de suspensão de dívidas, sem que tenhamos também o disciplinamento trazido pelo projeto original do PLP 149. A diferença de números nesse cálculo se deve ao fato de, primeiro, qual é o tempo, né? Nós trabalhamos com 6 meses e o parlamento, no caso os envolvidos com o PLP 149, chegaram a propor espaços temporais maiores. Então, quanto maior a conta, maior o volume de financeiro dessa suspensão. E uma das diretrizes com que trabalhamos é exatamente colocar medidas, implementar medidas que sejam contidas em 2020. Por isso mesmo trabalhamos com o período de 6 meses. Além do prejuízo momentâneo, existe uma perda estrutural? O objetivo do governo é, em plena negociação com o Congresso Nacional, em atingirmos soluções que contemplem tanto as mazelas, o enfrentamento das mazelas do coronavírus, como também uma solução estrutural, onde haja equilíbrio das contas públicas da União, dos estados e dos municípios. O PLP 149, como eu resumi, ele traz essas 6 a 7 alterações estruturais. Então, é importante que se tenha esse caminho, sim. O governo conversa com as lideranças do Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado, para ver a melhor solução. A calamidade vai impedir o país de chegar ao melhor modelo? É claro que a situação de emergência requer uma agilidade maior para o atendimento, em particular das camadas da população, dos estratos da população mais vulneráveis, assim como manutenção de emprego e ações ligadas diretamente à saúde, né, no enfrentamento do coronavírus. Certo. Mas é importante que a gente tenha as soluções em conjunto, a conjuntural, a ligada ao coronavírus e a estrutural. O diálogo está sendo feito de maneira intensa. O ministro Ramos, da Casa Civil, conversando com as lideranças do Congresso, tem buscado assim como o ministro Paulo Guedes também, pelo Ministério da Economia, há uma busca de uma solução que contemple os dois lados. Aqui é uma questão de fazer contas. Os números colocados, inicialmente propostos pela União, eles são factíveis e eles trazem uma substancial melhora das finanças públicas dos estados e municípios nesse momento de crise. O que não é aceitável, o que não pode acontecer, é de termos situações de transferência de recursos ou de suspensão de dívida em valores muito além do devido ou que comprometam a sustentabilidade financeira e fiscal dos entes, incluindo a União. É possível reduzir as exigências aos estados? Nós temos sempre o cuidado da transferência com condicionalidade. Aconteceu assim na sessão onerosa, quando transferimos 11,7 bilhões de reais em dezembro do ano passado, havia 2 condicionalidades. A redução de despesas previdenciárias ou aumento de despesas ligadas a investimento. No caso agora, a transferência que estamos colocando, como, por exemplo, uma medida provisória que já editamos, o governo já enviou para o Congresso, com 16 bilhões de reais, ela é de livre alocação, dada exatamente o caráter agudo da crise. Então, nós temos
um zelo com a parte fiscal, tanto da União quanto dos estados e municípios, mas, ao mesmo tempo, entendemos que algumas medidas elas devem ter a maior agilidade possível, bem como a maior efetividade. Uma outra medida que propusemos e também já implementamos é a transferência fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde para fundos estaduais e municipais de saúde. Obviamente, nós somos guiados pelas demandas do Ministério da Saúde, que é quem tem a palavra final com relação às demandas específicas nessa área. Mas eu sempre cito a transferência fundo a fundo como sendo um item de altíssimo impacto. E veja só, nós analisamos cerca de 7 documentos que tinham os pleitos dos governadores, secretários de Fazenda, prefeitos, secretários de Finanças dos municípios, e atendemos cerca de 80% dos pleitos lá listados. E, em particular, nessa transferência fundo a fundo, que tem potencialmente uma alta efetividade, o pleito dos governadores era de R$ 2,50 por habitante. Isso daria algo como 1 bilhão por mês ou 4 bilhões em 4 meses. O que o governo fez foi de dobrar esse valor, fazer uma transferência de 8 bilhões de reais, porque nesse caso está contida em 2020, está associada ao coronavírus, é uma conjuntura que requer atenção e agilidade e ação dos governos. Então, quando entendido como devido, o governo federal está prontamente atento e disposto a implementar a solução. Em outras situações, não é cabível, ou porque não se vincula diretamente ao coronavírus, ou não explicitamente tem esse vínculo, ou porque o valor é muito acima do suportável do ponto de vista da estrutura fiscal. Me reporto, por exemplo, a uma demanda que havia de complementação do ICMS que teria um impacto da ordem de 14 bilhões por mês. Essa ação não seria possível de ser atendida. As próximas medidas vão ter condicionalidades? Nós já temos um rol de medidas que soma hoje cerca de 300 bilhões de reais. O número que eu mesmo divulguei junto com a equipe da Fazenda foi de 224 bilhões de reais, mas esse número vem crescendo momento a momento, de acordo com a identificação de medidas que são efetivas e legítimas e necessárias para o enfrentamento do coronavírus. Esse número de despesa primária nova, ele é de um impacto substancial. Só para efeitos comparativos, nós estamos falando de novas despesas primárias que são mais do que o triplo, mais do que 3 vezes todo o total da despesa discricionária do governo federal para o ano todo de 2020. Então, em um período curto, de 4 a 6 meses, nós estamos alocando na economia despesas primárias que representam mais de 3 vezes o total de despesas discricionárias para o ano todo. Essas medidas elas foram colocadas de acordo com sua necessidade. Novas medidas poderão ser desenhadas com ou sem condicionalidade. Depende exatamente da efetividade. Sendo específico, medidas para manutenção de emprego. Em algumas delas, nós colocamos condicionalidades no uso desse recurso, por exemplo, para que quem recebeu o recurso, a empresa que recebeu, mantenha o emprego dos cidadãos que serão beneficiários dos recursos. É o caso, por exemplo, do programa Folha de Pagamentos, né, que é um programa de sustentação do emprego, feito em conjunto com o Banco Central, Ministério da Economia e implementado pelo BNDES. Certo. Então, a conta, o senhor está mencionando esse valor aqui de 300 bilhões, que o senhor já mencionou antes, portanto, os 180 bilhões, eles são, quer dizer, só uma parte do impacto fiscal, certo? O impacto fiscal é muito maior, só para deixar claro que... Esse 180 é o número inicial, tá, Paulo? Tá. Esse número vem crescendo, era 180, de fato, passou para 224, e é possível que ele chegue a 300 bilhões. Tá certo, perfeito. Como será financiado o déficit fiscal primário neste ano, que pode chegar a 6% do PIB? Bom, nós teremos endividamento. Nós teremos a emissão de dívida. Esse é um fator que nos traz
cautela e por transparência e zelo, nós sempre comunicamos como estão as variáveis fiscais, qual é o status fiscal do governo central, da União. Essas despesas primárias, elas vão implicar em um déficit primário elevado, como você já citou, e esse número vai ser revisado, até porque quando falamos 6% do PIB, ainda estamos levando em conta um PIB crescendo, esse é o último parâmetro, a 0,02% ao ano. Isso não será brevemente divulgado, né, uma nova revisão dele, e ele já se encontra no espectro negativo. Se o crescimento do PIB for menos 1, esse número que era, por exemplo, de 6% do PIB, ele passa a ser algo como 6,2% do PIB. Então, a sensibilidade, somente olhando desse aspecto, ela é bastante considerável. De fato, os fatores podem até impactar em um déficit maior, porque se eu cresço menos, o denominador, né, o percentual do PIB, o denominador é menor, portanto o número aumenta, e além disso o numerador diminui, porque é a frustração de receitas. Então, estamos em um momento de forte incerteza, em particular pelo lado da receita, e o financiamento desse déficit ele se dará da forma tradicional. Nós precisaremos emitir dívida e, portanto, a estimativa que temos é de que a dívida bruta como percentual do PIB, ela terá, em princípio, um aumento não desprezível. É claro que o resultado final vai depender de ações não diretamente ligadas à economia, como é o caso de operações, compra e venda de reservas pelo Banco Central. Tem uma estimativa para o aumento do tamanho da dívida em relação ao PIB? O número no começo desse ano estava em a dívida bruta como percentual do PIB, ou tecnicamente falando, a DBGG, a dívida bruta do governo geral, em percentual do PIB, estava em 75,8%. Né? Isso não caiu, ele era 76,4%. As estimativas, elas dependem do cenário de crescimento de PIB. Existem cenários onde esse número chega a próximo a 80%, e há outros cenários onde chega a valores bem superiores a 80%. Dado o alto grau de certeza que estamos vivendo agora, nós aguardamos um pouco mais para termos clareza. Essas próximas semanas serão essenciais para que a gente tenha clareza da extensão da crise do coronavírus no caso brasileiro. Existem poucos dados que nos deem base de comparação, inclusive com outros países. Então, o que nós fazemos, dado o nível de certeza e dado a urgência, caráter agudo da crise, é agirmos da maneira mais efetiva, tendo o zelo fiscal, tendo a transparência, e alguns parâmetros fiscais, como você já mencionou, realmente serão piorados em comparação a 2019, quer seja o déficit primário, o déficit nominal ou dívida bruta como percentual do PIB. A dívida começaria a cair em relação ao PIB em breve. Como é que vai ficar essa curva? Internamente, sim, temos vários cálculos, vários cenários. O valor, o período a que você se refere, era em torno de 2021, 2022. A dívida ela teria uma trajetória levemente crescente. É claro, depende de várias variáveis, diversas variáveis, incluindo, por exemplo, a taxa Selic, mas seria estável abaixo do limiar de 80% e passaria a cair. Notem que nós estamos falando de um patamar que ainda é elevado, apesar de em 2019 nós termos reduzido a DBGG em relação ao PIB para 75,8%, esse patamar ainda é elevado. Ele é, por exemplo, bem acima da média dos países emergentes ou da média dos países que têm investment grade, que é em torno de 51% do PIB. Então, em janeiro, os nossos modelos indicavam uma leve estabilidade ou mesmo já queda em torno de 2021, e essa queda iria sendo gradual, e nós teríamos em 10 anos, se mantida a situação de esforço primário lá em janeiro,
nós precisaríamos de 10 anos para que essa queda fosse da ordem de 10%, caísse de 75 e alguma coisa, 75,8 para 65, por exemplo. Certo. Ou seja, a mensagem que demos lá em janeiro foi: fechamos 2019 com excelentes resultados fiscais do ponto de vista de primário, nominal, dívida bruta PIB, mas o ajuste fiscal ainda estaria longe de ser completo. Na realidade, nem um quarto, né? Certamente não metade do ajuste fiscal. Então, é uma boa foto, que inclusive nos preparou melhor para o enfrentamento da crise do coronavírus. É um ponto que ainda não foi mencionado em geral, mas se nós tivéssemos que enfrentar a crise do coronavírus há 14 meses atrás, a situação fiscal seria muito mais precária do que a que temos hoje, né? Então, já fizemos esse nosso esforço fiscal, ele foi extremamente válido e nos dá agora em condições de largada, em condições de enfrentamento, com mais conforto do que há 14 meses atrás. Portanto, nós temos vários cenários, alguns deles extrapolam 80% do PIB, outros vão até além, lembrando que esse é um cenário que atinge o mundo todo e, portanto, enquanto em tempos atrás 80% do PIB, 85%, poderia ser um número de fato preocupante para a dívida bruta brasileira, né, como percentual do PIB, hoje nós já temos uma consideração de situação diferenciada para o mundo todo, não somente para o Brasil. Portanto, trabalharemos para que ela cresça em um menor nível possível. Ou seja, como todos pioram, o Brasil não piora tanto em posição relativa, é isso? A minha avaliação é de que essa cautela e zelo e busca de efetividade, atender realmente quem precisa, sem extrapolar, sabendo dividir o que é conjuntura, o que é estrutura, ela será usada muito a nosso favor, né? Nós temos tido o zelo de conversar, por exemplo, com os órgãos de controle para ter orientações, para ter diálogo, troca de informações. Estamos em um mundo novo do ponto de vista orçamentário, despesas obrigatórias, despesas primárias novas sendo criadas, numa magnitude de quase 300 bilhões de reais. Esse é o triplo das despesas discricionárias, como apontei. Além disso, nós estamos convivendo com um novo processo orçamentário, dada a impositividade do orçamento. Então, são todos desafios que, em conjunto, nos leva a ter transparência com todo esse processo. E um item é extremamente importante de aqui enfatizarmos. Tão logo vencida a crise do coronavírus, a nossa posição é de voltar às reformas estruturais, né? Estamos com todo o pipeline de reformas, tem PECs em tramitação no Senado, elas estão naturalmente com um ritmo menor de atenção nesse momento, outras medidas a serem gestadas, mas reformas estruturais é importante. E isso tem sido falado para as agências de rating, por exemplo, né? Então, ontem mesmo, o ministro Paulo Guedes, outros secretários tiveram reuniões com a Moody's, com outras empresas. Isso é um diálogo constante, esclarecendo o nosso compromisso e diretriz de busca de ajuste fiscal. Reformas estruturais só vão ser possíveis a partir do ano que vem, certo? Há uma alta imprevisibilidade, não só para o caso brasileiro, como também para todo mundo, né? Nós temos uma situação que todo esse tratamento, ele tem que ser relativizado, ele tem que ser tomado em consideração a alta crise, a grave crise que o mundo passa, não só o Brasil. Portanto, o ano de 2020, ele já está sendo comprometido em termos de avanço de reformas estruturais. O alto grau de previsibilidade não nos permite dizer com conforto se deveremos desfazer alguma dessas medidas em setembro, outubro, novembro ou dezembro. Nós trabalhamos com elas contidas em 2020 e já falei isso, reforço, né? Se eventualmente for necessário continuar em 2020 com medidas que protejam os mais vulneráveis ou que levem à situação de manutenção do emprego, o governo
terá sim ferramentas de atender. Em 2021, embora, o senhor diz, né? Em 2021. 2021. Embora a todas as nossas medidas, de novo, existe uma alta imprevisibilidade, incerteza nos dados, em particular do lado das receitas, mas nós trabalhamos contidos em 2020, né, com essas medidas com impacto em 2020. O calendário eleitoral ainda gera uma pressão adicional, né? Essa decisão deve ser tomada em breve, as eleições municipais. O próprio calendário ligado ao coronavírus vai deixar outras medidas legislativas em segundo plano no momento. Então, mesmo enfrentado, mesmo passado o período crítico do coronavírus, ainda assim nós teremos um período de ajuste, tanto no processo legislativo, como também na economia. Então, um fato com que trabalhamos é que o último quadrimestre ele vai ser um quadrimestre, em tese, com menor dinamismo econômico do que, né, o quadrimestre respectivo de 2019. O último quadrimestre de 2020, possivelmente, terá um menor dinamismo econômico do que o último quadrimestre de 2019, mesmo passada o pico ou a parte mais aguda da crise do coronavírus. As estimativas de redução do PIB neste ano, feitas pelo mercado, chegam a 5%. O Ministério da Economia ainda estima um aumento muito pequeno, de 0,02% do PIB. Por que esse descompasso? Nós tivemos, do ponto de vista do resultado primário, um 2019 que nos deu realmente um resultado bom, né? De novo, ainda longe do que queremos para fins de ajuste fiscal completo. Mas, de fato, um resultado bom, uma boa foto. O déficit primário do governo central em 2019, ele foi bem abaixo do que achávamos antes, né? Mesmo o mercado, estimativas de mercado. Então, nós tivemos um resultado final da ordem de 0,85% do PIB, né? Onde a estimativa era 1,9%. O pior resultado primário da série histórica aconteceu em 2016. O déficit primário foi de menos 2,5%, menos 2,56%. O déficit primário esse ano vai ser mais do que o dobro desse valor, talvez possa chegar, dependendo do valor do PIB, talvez chegue a 3 vezes esse valor, mas certamente será mais do que 2 vezes. E a voltar à normalidade vai requerer um gradualismo, né? Nós não conseguiremos sair de um déficit de menos 6 para um déficit de menos 1, né? É pouco provável que se consiga um ajuste tão rápido e de uma magnitude tão grande. A nossa meta é atender o que está acontecendo agora, enfrentamento do coronavírus, depois volta ao equilíbrio fiscal e visando, em uma situação já normalizada, buscando, em particular, uma melhoria no resultado nominal das nossas contas públicas, que inclui não somente o déficit primário, o resultado primário, mas também o pagamento de juros da dívida. Perfeito. As estimativas de queda do PIB para este ano do mercado chegam a 5%, 4%, enfim, não é essa média do Focus, mas a média do Focus está em 42%. Mas vocês ainda têm um resultado positivo. O senhor disse, por que esse descompasso? Quer dizer, o senhor falou que vocês estão revendo isso que vai ser negativo, mas por que já não está negativo, enfim? Existe um calendário para a divulgação dessas informações. Em 20 de março, quando divulgamos o primeiro relatório de avaliação de receitas e despesas, o nosso número era de 2,1% de crescimento, porque ele foi calculado poucas semanas antes. Em seguida, na realidade esse número é de antes. Em 20 de março, nós reavaliamos esse número de 2,1 exatamente para 0,02. Então, isso foi 20 de março. Hoje é dia 9 de abril. Então, nós estamos com cerca de 19, 20 dias após essa divulgação. Os nossos modelos internos já são coerentes, em grande medida, com as expectativas de mercado. Está no espectro negativo e será divulgado. E, normalmente,
esse número, quando divulgamos, ele lidera os resultados de mercado, ou seja, em seguida, isso tem acontecido com certa frequência. Os modelos que alimentam as projeções de mercado, elas convergem, são parecidas com os nossos modelos. Perfeito. O que não há dúvida é que nós vamos ter recessão, certo? A recessão tecnicamente é definida como crescimento negativo do PIB em 2 trimestres consecutivos. Né? Então, nós teremos agora os dados para o primeiro trimestre e os dados para o primeiro trimestre comparado com os dados do segundo trimestre, quando for divulgado, em sendo os dois, né, um espectro negativo, sim, se confirmaria uma recessão, mas ele precisa aguardar os dados oficiais. Perfeito. Que são dados pelo IBGE. Claro. Como está o estudo de medidas para ajudar empresas com faturamento menor do que R$460 mil por ano? O folha de pagamentos, ele envolvia ajuda a empresas com perfil de receita bruta, na verdade, que é uma proxy para faturamento, entre 360 mil ano e 4 milhões de reais, 4,6 mais precisamente. Esse número, esse perfil de empresas a serem beneficiadas, né, é um perfil importante, substancial da economia, mas nós pretendemos agir em todo o espectro, né, em todas as medidas que permitam com que se tenha cada camada sendo atendida prontamente. Então, quando se tem quando fazemos análise do folha de pagamentos, né, que é o que você citou, ele contempla o perfil entre 360 mil, em realidade, me corrigindo aqui, por favor, 360 mil e 10 milhões por ano. Certo. Esse é o perfil de atendimento. Abaixo de 360 mil, nós temos que esse valor é substancial e que nós pretendemos também contemplar exatamente isso, tá? Entre 360 mil e 10 milhões de reais. Essa faixa que estamos atendendo. Abaixo do perfil de 360 mil, nós temos um segmento extremamente vulnerável, né? De microempresários, microempresas, que precisam também serem contemplados. Então, o governo está, sim, desenhando propostas para essa área. Existem 2 ou 3 propostas que contemplam esse segmento. Estamos analisando qual é a que tem a maior efetividade e evitando também sobreposição de medidas. O recurso é escasso, em particular, se houver impacto nas contas primárias, impacto sobre o caixa do Tesouro, e, portanto, nós queremos, simultaneamente, cobrir todo o espectro que é vulnerabilizado, que é sensibilizado por essa crise, para evitar quebras, problemas nesses segmentos, mas, ao mesmo tempo, preocupação com o recurso público, porque toda a sociedade brasileira paga por essas ações. Então, nós queremos pagar com o menor custo, com a maior efetividade, para que, saindo dessa crise e atendendo durante a crise, em particular os mais vulneráveis, e mantendo no máximo possível os empregos, né, e protegendo a economia, que nós saiamos numa situação onde a busca de equilíbrio fiscal volte na máxima velocidade. Serão medidas na área de tributação ou de crédito? O foco maior é crédito. Do ponto de vista da política de crédito, nós temos um casamento, na realidade, completa a política fiscal. As políticas fiscais traçadas, em particular, pelo Ministério da Economia, mas nós temos também políticas creditícias e mesmo algumas ligadas à área monetária que são desenhadas, são implementadas, votadas no âmbito do Conselho Monetário Nacional.
no CMN, o Conselho Monetário Nacional, tem 3 votos, o voto do presidente do Banco Central, o voto do ministro Paulo Guedes, que é o presidente do CMN, e o meu voto como secretário especial de Fazenda. Nós tivemos 6 reuniões do Conselho Monetário Nacional em caráter extraordinário desde 16 de março desse ano, exatamente buscando contemplar elementos que tragam, dentro do aspecto de crédito, bem como da intermediação financeira, para que não haja quebra, que haja liquidez, que haja recursos chegando na ponta, diversas ações pelo CMN. E aí, nesse caso, enfatiza o ponto da sua pergunta. A nossa visão é uma visão, em particular, de créditos. Ela é menos na área tributária e mais na área de fortalecimento do crédito. Na área tributária, nós já tivemos algumas ações, por exemplo, diferimento de alguns impostos. Haverá novas isenções ou diferimento de impostos? Cada uma dessas medidas tem 2 lados. Um é, por exemplo, uma isenção de diferimento que ajuda no enfrentamento à crise. Do outro lado, isso impacta em resultado primário pior, né? Então, o equilíbrio está exatamente em encontrar medidas que sejam desenhadas que sejam as mais efetivas possíveis. Por exemplo, o diferimento de impostos que aliviam o caixa das empresas ou a isenção de impostos de produtos essenciais no combate às mazelas do coronavírus, mas, ao mesmo tempo, pela sua alta efetividade, essas medidas não tragam um comprometimento às já pressionadas contas públicas da União. Perfeito. Só para trabalhamos mais com crédito do que com a parte, um pacote tributário, né? Um conjunto de medidas na área tributária. Já caminhando para o encerramento aqui, agradecemos muito a generosidade do seu tempo. Essas medidas que o senhor disse que estão sendo estudadas, de crédito para microempresas e pequenas empresas, em quanto tempo essas medidas vão ser anunciadas? Com brevidade. Serão anunciadas em um período breve. Nós trabalhamos 7 por 24, e aí isso inclui o Ministério da Economia, suas vinculadas, como é o caso da Caixa Econômica, o Banco do Brasil, BNDES. As reuniões são feitas a qualquer momento e em qualquer dia da semana. E estamos trabalhando. Hoje mesmo tivemos 2 reuniões ligadas a medidas associadas a crédito. Estamos preocupados com a efetividade, não ter sobreposição, ver a menor pressão sobre o caixa do Tesouro, para que não comprometa o equilíbrio fiscal além do que é necessário. Então, entendemos que em breve período anunciaremos várias outras medidas. A preocupação jurídica com as novas medidas está dissipada? Vou resumir traçando um mapa. De um lado, as regras fiscais que temos que seguir. Do outro, os instrumentos legais e decisões, em particular envolvendo o Congresso Nacional, mas também o STF, que precisam, que ancoram o atendimento dessas regras. Nós temos, de um lado, 3 regras, que é a meta de primário, teto de gastos e a regra de ouro. E tem algo, pode colocar como um 4º elemento, que é a sustentabilidade fiscal como um todo. Do lado de cá, nós temos o reconhecimento de calamidade pelo Congresso Nacional, que foi um decreto legislativo. Ele, por exemplo, ele deu um waiver, ele deu uma dispensa para essa primeira regra, que é a meta de primário. O segundo movimento aconteceu com o PLN2, que trouxe alterações na LDO, tanto para a operacionalização mais segura, mais previsível, mais controlada do orçamento impositivo, mas também para atendimento dessas regras fiscais. Uma terceira ação que precisa ser listada do lado de cá foi exatamente a cautelar do ministro Alexandre de Moraes, que nos colocou, dada a importância da calamidade, alguns desses apontamentos do lado de cá são, nesse momento, e associados ao coronavírus, daí toda a nossa ênfase em manter as medidas contidas em 2020 e associadas diretamente ao enfrentamento do coronavírus. Então, tem esse terceiro ponto.
Além disso, nós temos a PEC de guerra, né, o de orçamento de guerra, que está na Câmara dos Deputados. Ela, por exemplo, traz explicitamente um waiver, uma dispensa da regra de ouro, essa terceira regra de cá. E aí resolve. Temos também um projeto de lei, um PLN, que requer, ele está associado a uma aprovação pelo Congresso Nacional de um crédito suplementar para atendimento à regra de ouro. Então, nós temos um conjunto de regras a serem atendidas, que mesmo numa época de calamidade nós temos atenção e seguiremos, e ao mesmo tempo medidas que dão conforto ao gestor, dão conforto ao Poder Executivo de tomar as suas ações para que elas sejam defensáveis, sustentáveis e aplicadas no momento em que a sociedade brasileira precisa agora, e precisaremos à frente dessa busca do equilíbrio fiscal para a União, Estados e municípios, com segurança jurídica. Perfeito. Secretário Valderi Rodrigues Júnior, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.